Dando continuidade, tá, à nossa aula, eu só queria aqui, né, iniciar nossa aula agora, justamente com uma das imagens que a gente trabalhou na semana passada, nessa semana, né? E foi o seguinte, a gente viu como a questão as florestas primárias com evento de fogo, né, como ela fica, né, a sua saúde, né, o seu desenvolvimento é bem diferente como de uma floresta que tenha algum evento florestal, né? Essa daqui teve um evento florestal e ficou dessa maneira. A partir do momento que tem dois ou três, a gente vai perdendo, né, essa biodiversidade, tá? Então, isso é a representação do processo de degradação da floresta amazônica e o efeito do fogo sobre a estrutura da biomassa da floresta, certo? Então, só para iniciar, né, fazer a gente refletir sobre o impacto que a gente está vendo aí é sobre, né, é uma análise da vegetação amazônica. Ótimo. Mas esse impacto, gente, vai ser sentido nos outros biomas também, tá? Então, a gente tem nessa região uma biodiversidade muito grande que está sendo, né, jogada fora, né, por, se a gente for analisar direitinho, justamente por interesses econômicos, né? Então tem aquela polêmica. A gente tem que ter economia, né? E ou a gente tem que ter os dois. A gente tem que preservar também, utilizar e ao mesmo tempo preservar, sustentar sustentabilidade, né? Aí só para dar início agora, né? Porque a gente vai falar justamente sobre esse bioma, né? Que é a Mata Atlântica. A gente pode já ter dado início, mas eu quero terminar, né? Então eu iniciei logo também dessa imagem do mapa que mostra, né, o quanto a nossa Mata Atlântica ela foi degradada. Então a gente tinha uma região de Mata Atlântica em 1500 de 150 milhões de hectares e hoje a gente tem 19 milhões de hectares, 12,5, tá? Porém a gente está aqui em 14, né? Então a gente tem alguns livros que colocam 7%, abaixo de 7%, porque a gente sabe que a expansão urbana, econômica, industrial, ela vai trazer vários efeitos sobre esse bioma. Diante disso, gente, as características que eu coloquei aqui, que são consideradas relevantes, tá? Em relação, quando a gente vai falar, né, justamente desse processo de degradação ambiental da nossa Mata Atlântica, a gente vai observar que um dos fatores que vai contribuir é a localização das principais capitais, tá? Porque se a gente for analisar direitinho, boa parte das nossas capitais, tá? Elas estão presentes no litoral. E o nosso crescimento, né, desenvolvimento social, econômico, inclusive colonizador, justamente aconteceu nessas áreas aqui, tá? A saída e a chegada de mercadorias, tá? A saída e a chegada de matérias-primas, né? A saída e a chegada dos africanos escravizados, a saída e a chegada do pau-brasil, a saída e a chegada da cana-de-açúcar, né? E isso vai influenciar, por isso que nossa população hoje, boa parte dela, né, vive em regiões litorâneas, tá bom? Então, a localização da população, onde geralmente, né, a gente vê a maioria, a, a ocupação que foi do litoral para o interior, né, depois que houve, né, justamente a busca de a marcha para o oeste, de conhecer
né, e de expandir, né, o território e saber conhecer mais o território e os nossos recursos. E um fator super, hiper importante, tá? Que a gente vai colocar aí, que são os ciclos econômicos. Os ciclos econômicos foram essenciais para que esse bioma tivesse dessa forma, né? Hoje dessa forma. Então, diante desses fatores, eu coloquei aqui para vocês, eu achei interessante, e eu acho que vocês vão achar também, que é a produção do espaço geográfico em ilhas econômicas. Esse mapa retrata muitas atividades econômicas, tá, desenvolvidas no nosso país. E ela mostra um pouco, né, justamente de alguns movimentos, por exemplo, de migração, de direção geral das bandeiras, né, paulistas. Então, ó, de algumas, né, de alguns ciclos que deram origem justamente a essas migrações. Aí a gente tem aí, ó, a cana-de-açúcar do século XVI e XVII, o tabaco aqui, ó, nas regiões, a cana-de-açúcar, veja a cana-de-açúcar onde está, tá? Aí a gente tem o tabaco, que já vai ser localizada mais ao sul. A gente vai ter a pecuária também, ó, a pecuária. Aí depois a gente vai ter a pecuária e a agricultura de subsistência, tá? Ó a região aqui. Aí a gente vai ter o algodão nessas áreas mais, mais rosas aqui, né? Bem clara. A mineração, veja gente, o fator mineração e agricultura de subsistência, ó, nessa região, tá? Ó, em várias regiões do nosso país, tá? E isso também contribuiu de certa forma, e eu digo mais, não para a Mata Atlântica apenas, tá? Aí a gente pode estar aqui, ó, entre o Cerrado e a Amazônia, tá? Essa zona de transição aqui, tá? E aqui, ó, no próprio Cerrado. Então, são vários fatores, ó. O café, a agricultura de subsistência, o café. Lembra que a gente comentou a questão do café também? E o cacau, né? Cacau no sul da Bahia, né? Um dos ciclos econômicos. E as migrações, gente, ó, migrações internas. Ó, as migrações aqui, ó, para onde iam, né? Em busca de quê, né? Aí esses ciclos produziram grandes deslocamentos, certo? Então, tudo isso favoreceu, né, a, a, a essa degradação, esse nosso bioma, né, está dessa maneira. Dentro disso, aí a gente tem ciclos que a gente pode citar, tá? O pau-brasil, que foi o primeiro ciclo, a cana-de-açúcar o segundo, o cacau no sul da Bahia. Isso eu estou falando só da Mata Atlântica, tá? Naquele mapa anterior estava geral, agora eu estou falando só da Mata Atlântica. A pecuária, né? A questão da pecuária, o ciclo da mineração também. Né? A mineração, gente, ela vai trazer grandes problemas ambientais, tá? Ela vai gerar diversas consequências para o meio ambiente. Né? A questão do mercúrio, que é utilizado para separar os minerais encontrados, né? Entre outros fatores. Aí a gente tem o café, né? Que contribui muito para a degradação e incentivou o processo de industrialização e urbanização do Brasil. Né? Então, o café foi importante para esse processo de industrialização e urbanização, quer dizer, contribuiu para a degradação ambiental do bioma Mata Atlântica. Aí tem a APA, né, que existem áreas de preservação ambiental, tá, que é a APA. Existem algumas que justamente protegem essas áreas de preservação. Diante disso, gente, a gente peguei aqui, sim, só queria trazer mais uma informação interessante. Veja, a Mata Atlântica, ela é tão rica, gente, né? Ela é tão rica que, que muitos é, pesquisadores, eles colocam que
Apesar da gente ter uma biodiversidade muito imensa, né? Imensa na Amazônia, a Mata Atlântica, em metro quadrado, ela tem uma concentração de biodiversidade maior, tá, do que na própria Amazônia. Qual é a bronca? O que, é que a gente vai ver que a maioria da Mata Atlântica, tá, ela foi o quê? Ela sofreu com esse processo de degradação. Enquanto, e outra coisa, ela tem hoje uma estrutura bem menor, né, um território, uma extensão territorial menor. Quando a gente vai comparar com a Amazônia, a gente vai ver que a extensão, né, é bem maior. Mas quando se fala, se a gente fosse colocar por metro quadrado, a Amazônia, a Mata Atlântica, a biodiversidade, né, seria maior. Mas como a gente tem a floresta, a dimensão territorial da floresta amazônica, ela não consegue superar, tá certo? É uma curiosidade. Aí a gente vai trabalhar agora o cerrado, tá certo? Então eu coloquei aqui, né, a localização do cerrado. E aí a gente tem, ó, a, a vegetação nativa, né, que é essa área verde, e a gente tem o desmatamento nessa área amarela. Professor, mas é de 2009. Esse foi um mapa que eu peguei porque eu achei mais confiável. Então, se a gente somar aí mais 11 anos, até, com certeza isso expandiu muito, tá? Então, principalmente, gente, a questão da agropecuária, né? A gente vai ver que essa expansão cada vez mais tem acabado com uma parte da biodiversidade presente. Que a gente não pode dizer, ah, professor, tem gente que diz, professor, porque o Cerrado tem uma estrutura diferenciada em relação à Amazônia. Tem sim. Então a gente tem que valorizar mais a Amazônia do que o Cerrado? Não. O Cerrado tem a sua riqueza natural, tá? Então, a característica dela é justamente por ser uma região, né, mais quente, que não recebe tanta umidade, que não tem tantos rios como a Amazônia, mas existe uma biodiversidade importante sim. A gente não pode deixar de considerar isso, tá bom? Então, cada vez mais, né, justamente, estão contribuindo para o desmatamento dessas regiões. Eu vou trazer algumas observações agora, né? Por exemplo, o Parque Nacional da Ema e dos Guimarães são locais, né, que são um pouco mais preservados, tá? Então, são locais importantes em relação à riqueza desse bioma. E o Cerrado, gente, assim como a Mata Atlântica, isso é questão, pode ser uma questão, tá? Ele é considerado um hotspot, que são áreas que têm 70% ou mais de devastação, de devastação ambiental, né, do bioma. Então são áreas indiretamente que devem ser mais protegidas. Tá? Isso eu estou falando aqui no Brasil, a gente tem outras no mundo. Tá? Características da vegetação é poucas folhas, galhos retorcidos, raiz profunda, né? E eu coloquei aqui, ó, muito legal. Eu coloquei aqui, né? De novo, ó, raiz profunda, ó, muito bom. E eu botei folhas, poucas folhas novamente. Aí vê só, estou conferindo aqui, tá? Aí tem aqui, ó, a marcha para o oeste no governo JK e o período militar contribuíram para cada vez mais esse bioma fosse perdendo, né, seu espaço. Um dos componentes, né, também que ajudaram nesse processo foi a Revolução Verde, tá? Que foi cada vez mais o crescimento de investimento em relação à produção agropecuária, né? Principalmente a agricultura em si. Então, a agricultura ela foi modificando, criando novas formas, por exemplo,
ela não era considerada, o Cerrado não era uma região considerada importante, né, para a questão da agricultura. A Revolução Verde veio mudar, né? A gente pode agora transformar o solo e fazer com que ele fique mais fértil. E assim, ou a gente pode mexer na estrutura genética de uma agricultura em si e a gente pode fazer ela ficar, né? É, dependendo da região, ela se adequar, né? A gente pode mexer geneticamente com essa estrutura. Então, ó, a Revolução Verde, né? A gente vai ter principalmente a soja, tá, como componente principal, que justamente vai servir para exportação. Vários países do mundo, né, justamente compram nossa soja. Aí, ó, outra coisa que eu queria tocar, né, era a questão do cerrado, cerradinho, cerradão, né? Então, a gente vai ver, né, que de acordo, por exemplo, com cada tipo, são tipos de, como se fosse assim, é tudo cerrado, só que tem o cerradão, que recebe mais umidade, né, tá recebendo mais umidade, tá mais ao norte, né? O cerrado, né, que ele tem a característica natural, né? Ele é, né, tem alguns arbustos, tem pouca umidade, mas ele cresce um pouquinho mais e tem o cerradinho, aquele que não desenvolve tanto. E eu coloquei um ponto aí também, tá? Que até não saiu, mas eu vou colocar ali como principal, que foi justamente a pecuária, né? A criação de gado nessas áreas também tem crescido muito, o que tem favorecido alguns problemas também relacionados, né, que mexem com o nosso bioma do Cerrado. Tá? Aí existe, gente, a questão da política pública, tá? Pública, a corrupção, entre outros fatores que contribuem para esses problemas. Aí, ó, como eu disse para vocês, ó, ao cerrado, né? Ao cerrado, aí a mata ciliar, né? Que fica do lado do rio. Ó, a mata ciliar aqui. Observem que tem uma mata do lado e mata do outro. Veja o cerradão, ó, o cerradão como é, ó. Tá vendo? Cerradão, ó, cerradão. Aí, ó, cerrado, tá? Tá vendo como vai mudando? Ó a característica, né, que a gente tá vendo da vegetação do cerradão para o do cerrado. E quando a gente vai chegar, ó, formações florestais, formações savânicas, ó, formações campestres, campo sujo, campo limpo, campo úmido. Veja, dentro, né? Campo sujo, campo mais limpo, campo úmido, né? E as formações savânicas. Aí, ó, vereda, palmeiral, parque do cerrado. Então vai ter uma estrutura diferente, tá bom? Então a fisionomia da vegetação, ela vai mudando. Aí, quais são os fatores? Né? Então, vão ser diversos fatores, gente. O índice de chuvas, né? A questão do solo, do relevo, né? Está perto de um rio, tem mais umidade, está perto de uma região que chove mais. Então, vai ser vários componentes que vai contribuir, de certa forma, para a estrutura, né, dessa vegetação. A gente tem, aí a gente está vendo aí a fauna e a flora, né? Ó, só no Distrito Federal há 1.000 espécies de borboleta. Só no Distrito Federal. O lobo-guará, né? A ema. Eu tinha também uma coisa para falar para vocês, gente, é que uma bronca também, que há muito tempo atrás, quando eu era menino, a gente observava borboletas aqui no centro, aqui na zona urbana, né? Hoje a gente só vê, para ver borboleta tem que ser um pouco mais distante, né? Então é uma observação interessante também. Ó, a fauna e a flora ainda não totalmente conhecida. A flora do Cerrado apresenta números impressionantes. Algumas estimativas apontam
a da presença de 10.000 espécies de plantas, das quais 44% são endêmicas. Dados do Instituto Socioambiental indicam que o bioma possui cerca de 161 espécies de mamíferos, 19 endêmicas, 837 espécies de aves, 30 endêmicas, 150 espécies de anfíbios, 120 espécies de répteis e grande concentração de invertebrados. Só em Minas há cerca de 178 espécies, né, ameaçadas de extinção. Quer dizer, gente, muitas espécies ameaçadas. Quer dizer, só em Minas Gerais essa quantidade. Né? Aí, ó. Aí a gente tem aí ocupação e expansão da fronteira agrícola. Foi o quê? A ocupação do cerrado por mineradores. Lembra dos mineradores? Também foi lá também na Mata Atlântica. Após o declínio da atividade mineradora, foi implantada a pecuária extensiva baseada em pastagens nativas. O cerrado permaneceu bastante preservado até a década de 50, com a construção de Brasília. Deu lugar à pecuária e à agricultura de exportação, como a soja, o arroz e o trigo. Aí veio décadas de 70 e 80, deslocamento da fronteira agrícola. É a visão de Cerrado como celeiro do Brasil. Nos últimos anos, grande parte da vegetação dos estados de Mato Grosso, Maranhão e Tocantins foi substituída por extensas plantações de soja e arroz. Quer dizer, a gente está agindo de certa forma, né, pensando mais no lucro, está esquecendo de outras coisas, inclusive da própria alimentação. Né? Às vezes a produção não é para a população em si, né? Vai ser exportada, vai ser vendida para outros países. Desenvolvimento econômico, claro. Mas e aí? A gente tem os biomas que a gente está aos poucos, de certa forma, contribuindo, né, para a degradação, a destruição deles. Aí, ó, aqui, diante desse momento aqui, aí a gente voltou só com algumas coisas relacionadas à, à história, né, da vegetação e tal, e que a gente tinha que pular aqui para ir para outro tipo de vegetação, né, que é a vegetação dos pampas. Então a gente vai falar um pouco agora sobre os pampas. O que é que a gente vai observar? Ó, a zona que a gente vai encontrar, né, a região do Brasil, que a gente vai encontrar a vegetação do pampa. E a gente vai descobrir também algumas características, tá, desse tipo de vegetação, né? Então é uma vegetação que vem sofrendo, né, com o processo de desertificação, inclusive, tá? A questão do pastoreio de gado, né? A questão justamente quando a gente tem o gado, né, vivendo nessa região, o pisoteio dele vai contribuir para a retirada, tá, da, da fertilidade daquele solo, e ele vai ficar em constante movimento. O que vai acontecer depois? A chuva vai vir, a precipitação vai vir. Depois que precipitar, essa água vai levar o quê? Toda a riqueza desse solo, né? Então, isso a gente chama, esse processo de lavagem, eu acho que a gente já viu também, a gente chama de lixiviação, tá certo? E é um processo que tem contribuído para a desertificação nesta região, tá certo? Então, a criação de gado nessa região é bem intensa. Ó, aqui a gente tem, ó, campos de areia e pastagens em Passo Fundo, né? Do Rio Grande do Sul. Você vai ver, ó, pastagens, né? Essa característica da vegetação. Ó, localiza-se ao sul e sudoeste do Rio Grande do Sul, 63% do território do estado, equivale a 176.496 km². Ocupa 2% do território brasileiro.
clima subtropical, né? Subtrópico, médias entre 13 graus e 24 graus, sem período seco sistemático. Uma vegetação rasteira se desenvolve nessas formas de relevo, feição, né, dominante no bioma. Aí, ó, a gente tem aí também um dos fatores importantes que é a altitude, né, da região. A gente vai ter, ó, regiões mais altas que a gente vai observar, ó, a partir da altitude, a partir da área verde, que vai ser áreas mais baixas, até essas áreas maiores, onde a gente vai ter o quê? Maiores altitudes, tá bom? Aí a gente tem a vegetação e a fauna, onde a gente tem como principais, né? A gente pode falar do salgueiro, né, o chorão, a gente pode falar também do João de Barro, tá? E as gramíneas, né? A gente pode dizer o seguinte: alguns arbustos e raras árvores formam a fisionomia vegetal característica do pampa. As formações florestais aparecem apenas em algumas áreas serranas e nas margens dos rios. Quer dizer, como os rios são importantes? E quando a gente tira a mata ciliar, vê o problema, gente. As pequenas matas são constituídas de árvores de pequeno porte, como a aroeira e o salgueiro, que a gente viu lá atrás. Pesquisas indicam que o pampa, né, possui 41% da vegetação nativa, que abriga cerca de 3.000 espécies de plantas, mais de 100 espécies de mamíferos terrestres, 476 tipos de aves e 50 espécies de peixes. Aí por isso que eu gosto de fazer essa reflexão também. Quando você, né, desmata ou degrada o meio ambiente, de certa forma, você não está destruindo apenas a vegetação em si. Você está destruindo também toda aquela cadeia presente, aquele ecossistema, no caso, aquele bioma que é a relação, né, justamente da fauna e da flora presente. Né? E aí, para onde eles vão? Aí de vez em quando invadem casas e a gente fica dizendo, eita, tal animal invadiu a casa. Sim, tiraram o abrigo natural deles. A gente não devia nem reclamar disso. A gente está mexendo, né, com as áreas. Aí, ó, as missões, né, instâncias, o povoamento. Os jesuítas espanhóis foram os primeiros estrangeiros a chegar ao interior da região sul do Brasil. No fim do século XVI, nas áreas recobertas por campos introduziram o que? A pecuária. Veja a pecuária, né? A agropecuária que elas vão fazer. Fundaram núcleos para abrigar os indígenas que catequizavam, originando os povos das 7 missões. Primeiro momento efetivo de ocupação do sul do país. No século XIX, imigrantes europeus começaram a chegar ao Pampa, atraídos pelo clima temperado, ou clima, né, europeu. Eles queriam clima com características, né, parecidas. Não, vamos para o Nordeste, que é mais quente. Nada. A gente quer uma característica parecida com a nossa lá. Eles passaram a criar suínos e a cultivar arroz, milho. Também introduziram as pequenas propriedades familiares. E agora a gente vai falar um pouquinho da caatinga, gente. Da caatinga. Essa vegetação também, que apesar da gente, né, muita gente, entre aspas, desvalorizar, mas ela é seca, né, e tal. Gente, ela é muito rica. Inclusive, é muito interessante como essa vegetação sobrevive a situações, de seca, né? Então, tem muita coisa para a gente. Ó, outra coisa, o nome Caatinga, muita gente, algumas pessoas sabem, outras têm dúvida, mas é bem interessante falar sobre isso. Caatinga significa, eu já vi questão também falando sobre isso, por incrível que pareça. Caatinga significa, no Tupi-Guarani, Mata Branca, tá? Mata Branca. O que é que acontecia? Com, a, com os europeus, os portugueses, querendo escravizar, né, os indígenas,
eles correram para o interior. E quando eles viram um tipo de vegetação diferente, eles estavam acostumados com a Mata Atlântica. Eles viram um tipo de vegetação diferente e falaram: Caatinga. Caatinga é o quê? Mata branca. Mata seca ou mata branca. É uma mata sem cor. Tá? E a gente sabe que a caatinga, no tempo, né, da escassez de chuva, ela fica, né, sem cor. Então ela fica, né, marrom. Né? Então, o que é que acontece? É por isso, mata branca, né, significa por isso. Fica sem a cor. Cadê a cor da mata? Aí, ó, a mata clara e aberta, ó. Aí, ó, gente, quem já foi, né? Parabéns. Quem puder ir, é um, quem gosta de natureza, gente, é um dos melhores lugares para ir conhecer, né? Fazer o turismo, o ecoturismo lá. A gente tem o Parque Nacional da Chapada Diamantina, né, na Bahia. Gente, a Chapada Diamantina estava no fundo do mar, né? Vê, professor, como é que sabem que estava no fundo do mar Chapada Diamantina, essa região, papapá? Gente, como é que se sabe disso? Eu acho que vocês já viram isso, inclusive, que é sobre a questão da geologia. A geologia, a estrutura do solo, né? Ela traz alguns testemunhos para nós, né? Inclusive alguns animais que foram encontrados em algumas regiões, tá? Como tipos de peixes, né? Animais marinhos, que foram encontrados em regiões muito distantes do mar. Professor, e como foi que chegou lá? Isso justamente a gente chama de testemunho, né? Estava enterrado, de repente foi desenterrado, descoberto fósseis. E esses fósseis, né, mostram justamente que naquela região um dia existiu, né, um mar, porque tem um tipo de animal marinho, né, ou de peixe, né, se for marinho, está em região, né, muito distante. E a gente sabe que a tabela geológica ela mostra que as transformações que têm ocorrido, né, nesse território, no nosso território, no mundo, são de milhões de anos, né? Então, por isso que ele fala, ó, 600 milhões de anos aqui. Vê-se um relevo acidentado com grutas, cavernas, cânions e rios de pedra, né? Então, é muito lindo, né? Quem for, eu acredito que não vai, né? Sim, aí os domínios territoriais, características físicas. Aí ocupa 844 mil quilômetros quadrados, corresponde a 9,92% do nosso território, 60% do Nordeste e 1,2 mil municípios. A paisagem revela um semiárido, né, com abundância de raios solares e temperaturas elevadas durante todo. Temperaturas médias de 24 a 28, chuvas escassas e irregulares, precipitação anual em média, né, entre 400 e 600 milímetros, tá? E longos períodos de seca, estações indefinidas, uma quente e seca, né, quente e seca, e outra quente e úmida. Os rios da Caatinga são intermitentes. Opa, gente, o que é um rio intermitente? Intermitente é um rio que ele existe durante a chuva, né, durante o período mais frio e durante o período mais seco. Ele, né, desaparece, tá? Ele fica subterrâneo. Um exemplo de rio que eu posso citar para vocês, que é um rio intermitente, né? Se dissesse aqui perene, era um rio que sempre tem água, independente de seca, tá? Ou de período chuvoso, verão e inverno. Nos rios intermitentes, não. Ele tem uma época que seca, beleza? Aí, no caso, intermitentes sazonais, com volume de água limitado, com exceção do Parnaíba, né? E do São Francisco. Claro, tem essas duas exceções.
Em razão da alta incidência de luz e calor, o solo da Caatinga é rico em sais minerais e pobre em matéria orgânica, né? Muito rico em sais minerais e pobre. Por quê? Por causa da incidência. Aqui a gente tem, lembra que eu falei do Planalto da Borborema? Eu acho que eu já comentei com vocês, mas se eu não comentei, vou comentar agora, né? Ó, Planalto da Borborema é o conjunto de serras, ó, que vai justamente, tá, contribuir de certa forma para a umidade não chegar em regiões, né, entre o agreste e sertão, tá? Ó a Chapada Diamantina aqui, tá, no interior, né? Então, a gente tem várias serras, ó, as, o Planalto, etc. São regiões mais altas, tá? Aí a gente tem, ó, plantas e animais, a caatinga pouco conhecida, o mandacaru é o exemplo, né? Aqui a gente tem os espinhos, e esses espinhos são importantes, gente, representam as folhas, tá? Inclusive, boa parte, né, de cactos, né, da vegetação, ela sobrevive guardando, né, a água que ele absorve para conseguir viver, né, até a próxima chuva. E tem aqui a aroeira do mato, mais um tipo de vegetação. Aí a gente tem, ó, os fatores, né? Quando a gente vai gado e latifúndio, a ocupação da caatinga. Aí a gente vai ter, na época do Brasil colônia, fazendas de gado e agricultura de subsistência ocuparam a caatinga. Vê, ocuparam a caatinga. Deixa eu só resolver isso aqui, tá? Aí, ó, a gente vai ver o quê? Pronto. Ó, aí vai ter o quê? Já na época do Brasil colônia, fazendas de gado, agricultura de subsistência, ocupando a caatinga para servir ao ciclo da cana, né? Da cana-de-açúcar. A expulsão, extermínio e escravização dos povos indígenas que habitavam, né, o bioma, tradicionalmente esse bioma. Aí o ciclo do ouro em Minas Gerais, a pecuária intensificou-se na caatinga. Aí, nas últimas décadas, a agricultura da caatinga acompanhou, em parte, a modernização verificada em outros países. A presença de barragens tem facilitado a irrigação de algumas áreas, onde fruticultura, né, se a gente for analisar lá em Petrolina, né, fruticultura, o Rio, São Francisco, aí está em plena expansão com o agronegócio do algodão. Então, ó, um bioma em processo de destruição. 59% da vegetação original do bioma já sofreu algum tipo de modificação em razão de ações humanas diversas, gente. Diversas. Tá? A retirada da vegetação, o cuidado com a utilização do solo, né? Componentes químicos jogados, o desmatamento e as queimadas, né? O preparo de terra para a agropecuária. A população que vive na Caatinga obtém energia para as residências por meio do consumo de lenha e carvão vegetal. E por incrível que pareça, gente, eu tenho pessoas que conheço que até hoje moram, né, em regiões, né, mais distantes, né, na Caatinga, inclusive vivendo ainda com candeeiro, né? Não sei se alguém pegou aqui, candeeiro. Eu ainda peguei esse tema. Ó, estima-se que 20% da caatinga já esteja completamente degradada. Então, por ações humanas. Aí a gente vai falar, ó, do Pantanal, tá certo? Esse bioma também muito rico, gente. A biodiversidade nessa região é imensa, ela ultrapassa as fronteiras. Olha aqui, ó, ultrapassa, ela chega até, ó, a Bolívia, o Paraguai. Teve não sei se já me perguntaram, ah, professor, por que essa região está passando por tanta queimada se é uma região úmida? Gente, não só a questão da umidade, tá? Mas tem a questão também que não é toda a área, né, que é úmida. E outra coisa, a gente tem
né? Algumas épocas do ano a seca bate, tá? Então a chuva diminui, as alterações nas vegetações do mundo, do Brasil em si, vai influenciar das massas de ar com umidade que muitas vezes não vai chegar na região, tá? Então são fatores que a gente tem que perceber. Ó. Maior reino das águas, maior área continental do planeta, situa-se no coração da América do Sul, em função da localização. Também funciona como corredor biogeográfico que estimula e promove dispersão da fauna e da flora. Aí, é composto por partes mais altas, nunca atingidas pela água, chamadas de cordilheiras. Há também as vazantes escoadouros naturais da água na época das cheias. Veja que interessante, né? Então, na época das cheias, o que acontece? Tá bom? Então, vale ressaltar, né? Não é toda a área. Ó, então, o que, é que a gente pode falar dos domínios territoriais e características físicas? Parcela do território 1,6, área aproximada de 200 mil km², país em que está localizado: Bolívia, Peru, Paraguai e Brasil. A área aproximada do Pantanal: 138.183 km², localiza, né, no centro-oeste, no estado de Mato Grosso do Sul, municípios 16, municípios com áreas mais expressivas: Corumbá, Poconé, Cáceres e aqui Dauana. Então, ó, domínios territoriais e características físicas: planície levemente ondulada, né, de baixa altitude, de no máximo 200 metros, ao redor da imensa planície alagada, pontilhada por raros morros isolados. Há várias chapadas, né, do Guimarães, Perecis, da Ema, olha, e serras, Araras, Maracaju, Bodoquema, né, que formam uma espécie de barreira em toda a região. O Pantanal faz parte da bacia do Rio Paraguai e seus mais de 100 afluentes. Alguns dos afluentes do Rio Paraguai são ao norte, ó, São Lourenço, Cuiabá, ao sul, Miranda, Taquari, Coxim, né, Quinandeua, entre outros. Então, a gente vai ver que, né, justamente os afluentes são importantes, né, para a bacia do Paraguai. Aí a gente tem a altitude, ó. Observem, gente, essas regiões mais distantes, né, na próxima, né, onde a gente está chegando no Pantanal, aí a gente vai ver que são regiões mais altas. Então, por ser mais altas, não vão receber tanta umidade, né? Não vão ser alagadas como a gente pensa, tá? E aqui a gente tem, ó, os rios que passam nessa. O que ajuda essa região também a ser alagada é a quantidade de rios que passam aqui, tá bom, gente? Ah, os domínios territoriais, né? E as características físicas é predominante tropical o clima, né? Quente e úmido no verão e frio e seco no inverno. Apresenta características de continentalidade, com diferenças bem marcantes entre as estações seca e chuvosa. De novembro a março, o Pantanal vive o período das cheias, quando o solo arenoso se encharca em poucos dias e não é mais capaz de absorver a água. E as depressões são inundadas, formando os banhados, que ficam próximos aos rios. Em áreas onde extravasam as águas durante a cheia, as baías, que são as lagoas do Pantanal, e os corichós, pequenos cursos fluviais entre as baías. Então, a riqueza, sim, gente, a riqueza em aves é a região do Brasil, né, que ganha em diversidade de aves, tá? E a diversidade também de peixes, tá? Ó, o jaú e o pitado estão entre os maiores peixes do Pantanal.
Aí a gente tem o tuiuiu, o símbolo, né, do Pantanal, a arara azul. Então, é muita riqueza, é muita a biodiversidade presente nessa região, muito forte. Ó, aí vegetação multicolorida e fauna. A diversidade de espécies de vegetais do Pantanal deve-se ao seu contato com outros biomas. Tá? Ele faz contato, se a gente for analisar no mapa, ele faz contato com vários biomas, né, dentro, né, daquela região, né, no Cerrado, aí faz, né, também com parte da Amazônia, etc. Então, todo aquilo ali vai virar um mosaico, né? Por isso que a gente tem, ó, a gente vai falar, ó, o Pantanal é um mosaico de matas, cerradões, savanas, campos inundáveis, brejos e lagos. É uma diversidade muito grande, a unidade e a posição dela se encontra. Aí existem 463 espécies de aves, 325 espécies de peixe e 177 espécies diferentes de répteis, 35 milhões de jacarés e 124 espécies de mamíferos. Apesar da riqueza e da diversidade no Pantanal, também há espécies ameaçadas de extinção, como a onça-pintada e o tatu-canastra, entre outros, né, o tamanduá-bandeira, a anta, a arara azul, né, a gente tem justamente várias espécies, né? Justamente essa ação, né? Nossa ação, né? E a gente tem aí, né, um pouco da cultura, né? A população é aproximadamente de 1,1 milhão de habitantes. A urbanização Pantanal ainda é morada de alguns povos que preservam costumes e tradições, né? Influências indígenas, a pecuária, a população incorpora, né, música, então tudo relacionado à questão da cultura, né, da população presente. Então, a gente tem aí, ó, para fechar, para fechar com vocês aí, ó, as ameaças do Pantanal. Apesar dos impactos ambientais e socioeconômicos que vem sofrendo nas últimas 3 décadas, o Pantanal possui 83% de sua área em boas condições de conservação, né? Nos últimos anos, a substituição das pastagens naturais por espécies exóticas, a retirada da vegetação ciliar e o uso de biocidas tem provocado efeitos negativos nesse bioma. Então, gente, quantas ações nossas vão continuar atrapalhando, né, a biodiversidade dos nossos biomas, né? Então, quando a gente vê espécies exóticas chegando na região, trazidas pelo homem, a gente sabe que existe toda uma cadeia produtiva e uma cadeia alimentar, uma depende da outra. A partir do momento que a gente age, né, de alguma forma introduzindo um novo ser dentro daquele ambiente, a gente vai ter, né, uma consequência depois. Pessoal, essa foi algumas observações, a gente está, né, dando continuidade ao que a gente não conseguiu fazer antes, tá bom? Um abraço para vocês, se cuidem. Se Deus quiser, vamos estar juntos logo logo. Tchau, tchau.